Olá, sejam bem-vindos ao meu canal da psicóloga Tamires Alencar e vamos dar continuidade à nossa campanha de conscientização do autismo, mês de abril. Temos aqui mais um tema bastante importante. Iremos falar hoje sobre o transtorno do espectro autista em adolescentes e adultos e o tema de hoje é compreendendo as intersecções entre autismo e saúde mental. Para isso, eu convidei o médico, Dr. Fares Camussa. Seja muito bem-vindo, doutor. Que bom que o senhor aceitou o convite e agradeço a sua disponibilidade. Eu agradeço o convite, doutora Tamires. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui participando do seu programa, do seu canal e, ao mesmo tempo, falar de um tema tão oportuno e que gera tanto interesse na comunidade em geral. Obrigada. Então, vamos lá. Eu separei algumas perguntas, geralmente que a gente recebe nos nossos seguidores e também dos pais, né, de adolescentes ou mesmo adultos que procuram um diagnóstico do transtorno do espectro autista. Vamos à primeira pergunta. O que é avaliado na consulta com o médico, né, o clínico geral, que faz esse atendimento em saúde mental e psiquiatria? O que é avaliado no atendimento de adolescentes e adultos que buscam pelo diagnóstico de TEA? É uma excelente pergunta, porque para eu saber o que avaliar, eu preciso entender como é que funciona a dinâmica neurofisiológica do TEA. Então, o que é TEA? É o transtorno do espectro autista. É um indivíduo que, de modo geral, ele interage muito mais com sua própria realidade interior, seus próprios pensamentos, a sua própria dinâmica interna, do que com o ambiente externo. Isso faz com que o indivíduo, então, adquira algumas similaridades, alguns comportamentos chamados idiosincráticos. E isso tudo por quê? Porque ele teve, ao longo do seu desenvolvimento, um transtorno do desenvolvimento vamos dizer assim, psicológico. E esse transtorno geralmente ocorre na fase de formação mesmo. Então, quando o indivíduo está sendo gerado, está sendo formado na vida intrauterina, sequenciadamente, nós vamos ter algumas dificuldades da formação neuronal desses indivíduos. E essas malformações, que têm caráter genéticos, vão gerar, então, uma disfunção global do funcionamento do cérebro. Então, essas conexões entre as diversas partes do cérebro vai estar um pouquinho desconectada no paciente autista. E isso levará o paciente, por exemplo, a ter alguns comportamentos, algumas formas de expressão atípicas. A primeira delas é que a gente avalia tanto na infância quanto na adolescência e na fase adulta, é a habilidade de se comunicar. Tanto a comunicação verbal quanto a comunicação não verbal. O que vai acontecer no autista adolescente, no autista que é adulto, é que, em geral, ele já tem uma certa camuflagem, porque ele já aprendeu mecanismos de encobrir a sua deficiência de comunicação, o seu déficit comunicativo. Mas você vai perceber alguns deles. Por exemplo, o indivíduo que tem autismo, ele não consegue captar nuances de um discurso. Não consegue ler nas entrelinhas o que uma pessoa está falando no seu discurso. Então, muitas vezes, ele não percebe que está sendo enfadonho, ele não percebe que o outro não está se agradando do seu discurso. E ele, por não perceber, continua falando, vamos dizer assim, ad eterno, né? Vai falando, e aquilo pode, então, até a pessoa que não entende que o indivíduo é autista, acreditar que ele está fazendo aquilo ali só para, vamos dizer assim, mexer com o outro, para causar um certo dissabor, mas não é. É porque ele não consegue captar essas nuances. Então, em geral, na comunicação, ele não vai perceber metáforas, ele não consegue perceber indiretas, em geral. Por quê? Porque o foco dele está apenas no discurso verbal, na fala, né? Naquilo que é, vamos dizer assim, de uma maneira mais sensorialmente falando, captável. Aquilo em que o discurso te traz
como de uma maneira assim mais lógica. Porém, aquilo que é mais subjetivo, aquilo que está mais na subjetividade é de difícil captação para o indivíduo autista. Então, essa questão da comunicação deve ser levada em conta. Por outro lado, por não perceber essas nuances, o indivíduo pode ter também o que a gente chama de ecolalia. Né? Então, o que é a ecolalia? É você falar aquilo que ouve e repetir, tanto que você ouve de outros, quanto você ouve na televisão, e repetir aquela frase em contextos que não tem nada a ver com a frase. Né? Então, se você ouve, por exemplo, o programa antigo, né? Vou até denunciando aqui a minha idade, né? Do Silvio Santos, né? Vamos abrir as portas da esperança, né? E aí a pessoa começa a repetir essa frase onde ela chega, né? E aquilo, as pessoas vão perceber, mas fulano só fala isso, sempre fala essa frase, né? Vai repetindo. Então, esse discurso repetitivo deve ser levado em consideração também. Além do discurso, comportamentos repetitivos, né? Ou gestos repetitivos, trejeitos, né? E essas formas repetitivas, muitas vezes até tics, podem denunciar também o comportamento de um autista. Mas, além disso, esses sinais estão mais evidentes na primeira fase, né, da vida da pessoa, na infância. E à medida que a pessoa vai crescendo, vai ficando apenas, vamos dizer assim, mascarado. Por outro lado, é extremamente difícil para o indivíduo que é tanto adolescente quanto adulto se auto-identificar, principalmente se ele tiver níveis leves, né, do transtorno. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno em nível 1, vamos dizer assim, ele nunca vai assumir que é um autista, mesmo que ele seja submetido a um diagnóstico, mesmo que ele tenha um parecer. Então, por quê? Porque, no geral, ele consegue até interagir, ele tem uma semi-autonomia, ele consegue exercer funções, mas ele mantém essas características. Então, dificuldade em se expressar, dificuldade em captar nuances mais restritivas que vão gerar o quê? Muitas vezes bullying. Então, um indivíduo que sofre bullying na adolescência, por exemplo. Um indivíduo manipulado na sua vida escolar. Um indivíduo que pode, muitas vezes, se isolar por conta disso. Né? Então, esse isolamento, essa dificuldade afetiva, essa dificuldade discursiva, esse comportamento repetitivo, esses gostos atípicos, né? Que vão gerando incapacidades, são objetos de avaliação, tanto do adolescente quanto do adulto. Agora, é lógico, a partir de vários critérios diagnósticos, né? Então, você vai ter vários scores, existem uma dezenas, centenas de scores para avaliar autismo, né? E a partir de uma determinada pontuação X, você considera esse indivíduo mais tendencioso a ter autista ou não. Então, além desses scores, você tem também os critérios diagnósticos, tanto do DSM-5, quanto os critérios diagnósticos do CID-10, agora o CID-11, que vão ser levados em consideração para avaliar o paciente autista. Ok, muito bem esclarecido. Então, quando é necessário a introdução de uma terapêutica medicamentosa? É sempre necessário ou existem casos específicos para isso? É uma excelente pergunta, porque o que nós observamos em geral é que se uma criança ou um adolescente recebe esse diagnóstico de autismo, automaticamente você percebe, tanto com neurologistas, quanto com psiquiatras, quanto com clínicos gerais, uma tendência a hipermedicalizar os pacientes autistas. Ou seja, introduzir o medicamento antes mesmo de perceber uma disfunção que necessite de uma terapêutica medicamentosa. Mas é preciso entender que o paciente autista ele tem uma abordagem terapêutica, vamos dizer assim, multifacetada. Não é somente com remédio que se trata o autismo. Então, você tem, por exemplo, a psicoterapia, né? Você tem elementos também da terapia ocupacional. Esse indivíduo vai fazer fisioterapia. O indivíduo autista, né, vai submeter a um regime nutricional específico, né, que não vai causar inflamação, que não vai causar um dano cerebral. E por isso mesmo, eu creio que
a intervenção medicamentosa ocorre em momentos estritamente específicos. Quais? Quando o indivíduo tem uma irritabilidade e uma agressividade que gera prejuízo para ele e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando isso acontece, em geral, se abre mão de antipsicóticos, né? Quando o indivíduo também tem comorbidades. Então, quando esse indivíduo tem comorbidades, como por exemplo o TDAH, aí você pode abrir mão de um psicoestimulante também para o paciente autista. Quando esse paciente tem TOC, que também é uma comorbidade muito comum, transtorno obsessivo compulsivo, então você pode abrir mão de algum antidepressivo, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, para tratar aquela comorbidade, mas não necessariamente para tratar o autismo. O autismo é um transtorno espectral em que o indivíduo pode, em vários polos, ter sintomas diferenciados. Então a terapêutica é mais, vamos dizer assim, sintomática e não necessariamente uma terapêutica em que haja uma medicação específica, essa medicação específica para o autismo. Isso não existe. Mas nós temos também a linha de suplementação. Então, essa linha de suplementação vai suplementar elementos que vão, vamos dizer assim, potencializar atividades cerebrais. Então, elementos ricos em GABA. Também elementos que vão prejudicar a atividade cerebral. Então, uma alimentação restrita de glúten, restrita de elementos inflamatórios, certamente vai ser muito útil. Então, resumindo, só vamos medicar o paciente que realmente tem uma disfuncionalidade e um comportamento prejudicial a si e aos demais. Mas aquele indivíduo que tem um comportamento razoável, esse indivíduo, eu acho que somente com os demais elementos terapêuticos, da psicoterapia, da terapia ocupacional, da nutrição, ele poderá conviver muito bem sem a necessidade de medicamentos. Ótimo. Eu trabalho na avaliação neuropsicológica do transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento, do bebê ao adulto. E eu observo uma coisa. Quando é criança, os próprios pais vêm encaminhados de escolas e até médicos, neuropediatras, já específico, procurando pelo diagnóstico de TEA, né? Investigação do TEA, investigação do TDAH. Mas quando é adolescente ou adulto, geralmente procuram pela avaliação através de uma comorbidade. E dentro dessa avaliação da comorbidade eu encontro o TEA. Ou seja, é como se o TEA fosse o transtorno primário e os outros o transtorno secundário. E esse transtorno secundário que causa desregulação emocional, prejuízos funcionais, acaba sendo latentes a ponto da pessoa procurar um atendimento em psiquiatria ou neuropsicologia para poder encontrar essa resposta. Só que aí na avaliação eu percebo que tem aí uma base também do espectro autista. Então eu gostaria de saber, dentro da sua experiência, doutor, quais são as comorbidades psiquiátricas mais presentes encontradas nessa faixa etária aí de adolescentes e adultos com TEA, especialmente em nível de suporte 1. Muito bem colocado. E a sua fala denota duas coisas. A primeira é que, em geral, há um subdiagnóstico ainda, tanto na fase de adolescência quanto da vida adulta, do TEA. Isso porque, em geral, as pessoas em nível de suporte 1, elas vão ter realmente dificuldade, somente profissionais extremamente especializados, pessoas que têm já uma prática clínica, uma prática de avaliação neuropsicológica, como é o seu caso, muito bem já conceituada, é que vão poder identificar os traços do TEA nesses indivíduos. Porque, como eu falei, a camuflagem faz com que esses indivíduos, em geral, camuflem até e até mesmo demonstrem uma atitude diante do médico na tentativa de não demonstrar realmente aquilo que eles são no dia a dia, no seu cotidiano. E ao tentar se esconder disso, eles estão querendo realmente não ter a pecha do diagnóstico. Porque apesar de muita gente ainda hoje começar a demonstrar eu sou autista, então temos juízes, temos músicos, temos pessoas da alta sociedade, né? E encorajando as pessoas a realmente a não verem com maus olhos, a não verem como uma pecha, como uma mancha o diagnóstico de autismo, ainda há, sim,
muita gente que vê com maus olhos e que tem preconceito com o autismo, com a pessoa autista, e por isso mesmo tendem a não querer, vamos dizer assim, receber esse diagnóstico e se aceitar como sendo autista. Mas, dentre as comorbidades, que realmente são secundárias, né, e geralmente são desencadeadas por esse transtorno primário, que é o TEA, nós temos aí o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma comorbidade muito comum em pacientes com TEA. Nós temos também o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Geralmente, pacientes com TEA vão desenvolver TOCs específicos na fase da adolescência, na vida adulta também. Nós temos também o transtorno de ansiedade generalizada, que é muito comum. O mutismo eletivo, ou mutismo seletivo, é um outro transtorno que vem acompanhando, né, então, pacientes que têm TEA, né, transtornos depressivos em geral, até a bipolaridade tem uma interface com esses pacientes. Mas se fosse para selecionar assim, transtornos mais correlatos, eu colocaria o TDAH e o TOC como duas entidades assim que devem ser realmente procuradas nos pacientes que têm TEA, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Ok. E para você que está nos acompanhando, já comenta, faça sua pergunta, interaja conosco, siga o nosso canal e também compartilha para outras pessoas tomarem conhecimento dessas informações tão valiosas que estamos discutindo aqui. Agora vamos para a próxima pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados por autistas durante a fase da adolescência, na transição para a vida adulta? É uma excelente pergunta, porque, em geral, é nessa fase que os grandes conflitos pessoais se manifestam, né? Conflitos de identidade, conflitos relacionais. Então, é a fase das primeiras experiências de namoro, é a fase em que grupos de amizades vão sendo formados, é a fase que a vida intelectual vai sendo amadurecida, a vida social vai ganhando uma conformação. Só que o paciente autista tem uma dificuldade justamente nesses aspectos de comunicação, né, nos aspectos de relacionamento social. Por isso mesmo, nessa fase, alguns dos entraves são o paciente autista, em geral, pode sofrer bullying, como eu já falei, justamente por causa dessas estereotipias, por conta desses comportamentos mais restritivos, por conta do que a gente chama dessa rigidez cognitiva, em que o paciente ele só faz as coisas de um determinado jeito, com um ritual, não abrindo mão de mudanças, não tendo tolerância para uma intercorrência, para algum improviso. Então, ele é extremamente rígido em seguir aquele organograma, aquele cronograma que ele já tem montado, né, no seu cotidiano. E quando aquilo foge da sua experiência, quando aquilo foge da sua esfera de atuação, ele fica extremamente contrariado e às vezes até inabilitado para continuar estudando, para continuar aprendendo. Então, ele pode ter dificuldades na aprendizagem, né? Principalmente no ensino médio, né? Principalmente com relação a essa competitividade excessiva, né? Para fazer a prova do Enem, para entrar numa faculdade. Então, o indivíduo TEA, nesse momento, apesar de muitos deles, principalmente em nível 1, terem uma inteligência até extremamente avançada, terem comprometimentos acadêmicos por conta desses aspectos relacionais, do bullying, de não estarem abertos para o improviso, para o imprevisto, né? Além disso, essa dificuldade relacional faz com que eles tenham bloqueios para relacionamentos amorosos, para o namoro, e isso tudo pode gerar, então, nesses indivíduos também entraves sociais e até mesmo serem motivos de chacota. Essas pessoas, então, elas se em si mesmas, elas ficam fechadas em si mesmas, elas se retraem em geral, e isso pode causar um dano social, um dano cognitivo muito grande para esses indivíduos. Então, tanto nas relações sociais dele, quanto também na questão do aprendizado, ele pode ter um comprometimento, mas também em casa, né? Então, na sua própria vivência, esse indivíduo pode tender a ficar isolado no seu quarto, não querendo se relacionar com pais, não querendo se relacionar com a mãe, e pode ser
assim, uma pessoa, vamos dizer assim, manipulável facilmente por alguém mais arguto, por alguém, vamos dizer assim, que tenha a compreensão de que aquele indivíduo ele tem uma certa dificuldade, essas pessoas podem manipulá-las. Então, a necessidade dos pais acompanharem os seus filhos em todas as fases, na infância, na adolescência, qual é o grupo de amigos, se está havendo algum bullying, se está havendo alguma dificuldade, qual é o motivo do bullying, é uma dificuldade acadêmica, é uma dificuldade em uma disciplina específica, é matemática, é português, é na área de humanidades. Então, eu creio que aí o papel do pai é fundamental, e da mãe também, né, do instrutor, daqueles que acompanham, né, o adolescente, em ajudá-los, em auxiliá-los. Primeiramente, descobrindo o entrave, descobrindo as dificuldades que ele tem e percebendo a necessidade, levando esse adolescente, esse adulto, a um profissional especializado que poderá ajudá-lo a descobrir se de fato ele tem um autismo ou não. Exatamente, né? Porque às vezes os pais não observam tais comportamentos na primeira infância, né? Vai se estendendo até a adolescência. Isso. E aí, como tem uma maior necessidade social nessa fase da adolescência, os pais ficam ali preocupados porque o filho acaba se fechando, né? Se isolando, se retraindo, principalmente em relação às emoções, os sentimentos, e acaba, de fato, às vezes até abandonando a escola, né? Exato. Ou então não seguindo uma carreira, se frustrando, se desregulando emocionalmente, o que chama a atenção da família. E os pais, assim, em geral, são hiperprotetores. Então, nunca vão procurar o foco do problema no próprio filho. Vão achar que o problema são os amigos, é o professor, né? É o diretor da escola, que é muito rígido, né? E, de fato, nós temos, sim, problemas, né, no sistema educacional, nós temos problemas de interação social, problemas educacionais graves no nosso país e no mundo. Mas isso não isenta os pais de observar os problemas que o próprio filho possui, né? Muitas vezes não é necessariamente um problema de comportamento, não é um problema de formação educacional. Muitas vezes é um problema interno mesmo e que só vai ter realmente esse reconhecimento se o pai estiver atento, se o pai puder observar a dinâmica do filho. O pai conhece o filho, ele sabe, meu filho se fechou, o que foi que aconteceu? Algo ali, ele precisa investigar, ele precisa conversar com o filho, ele precisa ter um diálogo aberto e precisa estar aberto também às demandas terapêuticas que nós temos. Então, hoje, até abrindo um parêntese aqui para falar dos testes neuropsicológicos, né? Hoje em dia, a maioria dos profissionais, se não todos os grandes profissionais, abrem mão desse suporte. Eles precisam ter um parecer abalizado de um neuropsicólogo que vai, então, fazer testes específicos com muita, vamos dizer assim, acurácia e, a partir dali, a partir de testes, de scores, identificar transtornos que talvez o profissional, o psiquiatra, o neurologista, o neuropediatra nem pensou. E por conta daquela sugestão, daquela hipótese diagnóstica que é trazida pelo relatório do neuropsicólogo, o profissional poderá ajudar muito melhor os seus pacientes. Isso é uma realidade, né? Falando um pouco dessa aceitação do diagnóstico, porque a primeira barreira que o adolescente ou o adulto enfrenta é a aceitação da família, né? Então, muitos acabam sentindo a necessidade de procurar um psiquiatra, um neurologista, porém, os pais não permitem, né? Tem essa resistência. Então, isso é fundamental, que essa primeira barreira possa ser quebrada, né? Porque o filho, às vezes, chega para o pai e fala que eu gostaria de ir para um psicólogo, eu gostaria de fazer psicoterapia, né? E os pais, algumas vezes, resistem nessa busca do profissional porque acham que ali é frescura, né? Acaba julgando o comportamento dos seus filhos, isso é importante destacar, tá certo? Perfeito. Então, vamos agora para os prejuízos funcionais de adultos. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Aqueles que não receberam o diagnóstico durante a sua vida, que não teve nenhum tipo de intervenção, quais os prejuízos mais acometidos na fase adulta? E aqueles que, mesmo tendo o diagnóstico, quais os prejuízos que, mesmo assim, ele pode encontrar na vida funcional?
Ok. Bom, dentre os prejuízos, a gente pode elencar aqui exatamente, e aí é já até demonstrando que o indivíduo pode chegar à fase adulta e até a fase amadurecer da sua vida funcional, trabalhando, né, tendo realmente uma produtividade boa, mas sem se conhecer como autista, sem realmente ter o diagnóstico, né, formulado por um profissional. E que prejuízos esse indivíduo vai ter? Por exemplo, um dos prejuízos é quando esse indivíduo, na área das artes, por exemplo, um cantor. O cantor, geralmente, ele precisa, né, de uma equipe muito grande ao seu redor. E, às vezes, o TEA é mascarado no artista porque ele tem uma grande equipe. Mas, em geral, quando esse indivíduo está começando, que ele mesmo precisa estabelecer os contatos, fazer a sua propaganda, vamos dizer assim, vender o seu peixe, esse indivíduo não consegue. Ele trava, né? Ele trava, ele tem dificuldades tanto na comunicação verbal como não verbal, na dificuldade de estabelecer relacionamentos, porque ele está ensimesmado. Não é necessariamente vergonha, não é timidez que está em questão. É um transtorno neurocognitivo que bloqueia. O indivíduo está bloqueado de estabelecer relacionamentos. Não é que ele não queira, ele até quer, mas ele não consegue. E isso, então, leva, por exemplo, um cantor que depende de uma equipe, muitas vezes, quando essa equipe é quebrada, ou quando o contrato é quebrado, a ter sérios, né, vamos dizer assim, entraves na sua carreira. Cancelar shows, ter dificuldades. Então, você vê cantores cancelando shows, muitas vezes por burnout, ou porque estão muito afadigados, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes é por conta da comunicação que está ali muito prejudicada com aquela equipe e que leva a equipe a dizer, não tem como a gente continuar. E aí eles cancelam. Então, o indivíduo com autismo pode ter, então, a sua funcionalidade prejudicada por conta de falhas na sua comunicação. Um outro exemplo que a gente pode ver é quando, por exemplo, o indivíduo tem aquela rigidez cognitiva, ou seja, tem que ser do jeito que ele planejou. Se não for daquele jeito, ele não vai, ele atrasa o show, ele atrasa uma ida a uma programação, ele diz que não vai dar certo, ele inventa uma desculpa muitas vezes para não ir, porque não saiu de acordo com o jeito que ele queria. Então, quando você percebe indivíduos com aqueles maneirismos, rigidez cognitiva, rituais específicos, que lembra até a interface com o toque, né? Esses indivíduos certamente vão ter prejuízo. Então, eu penso que se você é alguém que na sua empresa, né, vez por outra, tem tido múltiplas vontades de fazer, de colocar em ação certas ideias, mas que aquela ideia não conseguiu sair do papel por conta, vamos dizer assim, do relacionamento com as pessoas, ou por conta da sua rigidez de querer que todo mundo se adequasse àquela norma, mas as pessoas não pensam do mesmo jeito. As pessoas não aderem facilmente àquele organograma. E se você não sabe, vamos dizer assim, interagir com as diferenças, que é o caso do autista, certamente você vai, então, ter dificuldades com a sua equipe e, lógico, vai ter até prejuízo. Então, é alguém que desiste de um cargo, é alguém que até é inteligente, pode chegar a um cargo de chefia, de presidência, mas por conta desses entraves, esse indivíduo, também desse jeito eu não quero. E aí entrega o cargo, desiste daquele cargo, não porque foi difícil, não porque a equipe era ruim, mas porque ele não soube contornar a situação, porque não consegue sair do estado em que no mundo dele é ideal. Então, se ele sai do que é ideal, automaticamente ele perde as estribeiras. Então, é alguém que tem que estar focado nisso aí. Então, se você, talvez, que está nos assistindo e percebe essa tendência, dessa rigidez, dessa dificuldade em ouvir o contraditório, dessa dificuldade em ouvir as ideias, dessa dificuldade em se expor demais, possivelmente você tenha traços, né, que lembram o autismo, que precisam ser investigados, né? Então, eu diria basicamente esses três aspectos que eu coloquei. Exatamente. A gente observa na vida adulta que pessoas, né, que têm até cargos muito bons, né, têm uma formação muito boa, porque cognitivamente é uma pessoa capaz, mas o emocional prejudicado,
né? Então se desregula muito fácil diante da frustração devido a essa rigidez cognitiva, né? De os planos não saírem como ele planejou. E alguns mascaram, né, o nível de suporte ali no ambiente de trabalho, tenta camuflar, mas quando chega em casa vai descarregar a fúria, a raiva. Explode na família. Exatamente. Então, por isso que dentro da avaliação, seja médica, psicológica, a gente também escuta, né? O cônjuge escuta também familiares que convivem com essa pessoa para que a gente possa chegar a um diagnóstico mais assertivo. Exato. E só abrindo um parêntese, é preciso entender que esse transtorno ele não é adquirido na vida adulta. Isso. Ele não é adquirido na adolescência, né? É um transtorno que já o acompanha o indivíduo desde a sua fase embrionária, na fase de formação, e que pode se manifestar a partir de uma determinada circunstância na adolescência, porque foi mascarado, né, era nível de suporte 1, então dava para o indivíduo até, vamos dizer assim, não ter tanto apoio, necessidade de apoio dos demais. Por outro lado, o que a doutora Tamires coloca é fundamental, né? Numa avaliação, você nunca deve estar apegado apenas, né, ao relato do paciente. Né? Você precisa ter o relato, se for possível, né, da mãe, do cuidador, do pai, do cônjuge, né? Principalmente aqueles que conviveram com ele em outras etapas da vida, né, na infância, na adolescência, né, e do cônjuge na etapa atual, para que o diagnóstico seja formulado. Então, você vai precisar do neuropsicólogo, você vai precisar do psiquiatra para avaliar essas questões comportamentais, essas questões afetivas. Você vai precisar do neurologista para avaliar as questões mesmo anatomofuncionais. Você vai precisar do psicólogo. E o psicólogo é interessante, né? Às vezes a gente, por uma questão de muita ideologia ligada à psicologia, mas é preciso entender que a ideologia está ligada a todas as disciplinas. A psicologia, a filosofia, a pedagogia. Né? Então, por concentrar isso apenas na figura do psicólogo, nós menosprezamos o trabalho que o psicólogo pode fazer. Mas perceba, por exemplo, que o psicólogo que trabalha com aba, né? Ou seja, aquele indivíduo que vai ter uma atenção, uma atividade focada no comportamento do indivíduo. Então, ele vai observar que elementos, né, podem melhorar o ambiente do indivíduo. Então, que mudança no ambiente pode levar o indivíduo a ter uma facilitação. Então, quer dizer, ela vem de um behaviorismo, ou seja, eu creio que a mudança do ambiente pode causar uma mudança no comportamento, mas isso é lógico. E isso não é algo, vamos dizer assim, que fere os princípios ou cristãos ou princípios religiosos. Mas é preciso entender que quando a coisa acontece conosco, quando acontece com os nossos filhos, a gente vai em busca. A gente vai em busca do melhor psicólogo, do melhor neurologista, do melhor psiquiatra, né? Mas quando é para avaliar o outro, não vá, não faça isso. Então, antes de ter um zelo muito excessivo para diminuir e para criticar a função, o trabalho alheio, observe que trabalho é feito, observe que benefícios têm sido ocasionados por aquele trabalho a indivíduos autistas, observe o trabalho da psicoterapia com autistas, a bênção que tem sido para essas crianças, para esses adolescentes, serem submetidos a essa psicoterapia, e os familiares sabem a mudança que ocorre antes e depois da psicoterapia. Né? Então, eu deixo esse adendo, sabendo que existe sim militância, que existe ideologia em qualquer área, mas que a César o que é de César. Quando há benefícios e quando eu percebo o que eu posso falar bem, essa parte aí da psicoterapia, eu digo sem medo, na questão do autismo, é algo que realmente é fundamental e que é melhor ainda e é preponderante em relação à farmacoterapia. Isso, né? E nós temos também a terapia cognitiva comportamental, Comportamental. né? No caso de adultos, né?
talvez a aba não se aplicaria mais. Não. Mas precisa aprender a lidar com as próprias emoções, né? A expressar as emoções de uma maneira adequada, né? Então, é fundamental esse processo, independente da medicação. Perfeito. Então, vamos para a próxima pergunta. É possível um autista ter uma vida funcional independente? Ou seja, como ele pode alcançar uma qualidade de vida? Muito bem colocado. Vai depender, né? Então, vamos dizer assim, se ele tem um nível de suporte 3, já é bem mais complicado, né? Então, ele vai ter que ter ali sempre alguém ao seu redor para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Mas vamos dizer alguém que tem nível de suporte 1, autismo nível de suporte 1, ou seja, em que o dano cognitivo, o transtorno cognitivo e o transtorno, vamos dizer assim, de regulação dos diversos hemisférios cerebrais, né? Dos dois hemisférios cerebrais, e essa autorregulação do cérebro, ela não foi tão comprometida, né? Ou seja, o indivíduo consegue regular as diversas funções cerebrais, ele não está restrito ali apenas a uma regulação mais monofocal. Então, nesses indivíduos, é possível sim você ter um suporte em que ele vai atingir uma certa autonomia, em que ele vai ter uma produtividade e muitas vezes terá a despeito do tratamento, naqueles casos, vamos dizer assim, mais leves ou de nível de suporte tipo 1. No entanto, sem o tratamento, como a gente já falou, eventos, vamos dizer assim, cataclismáticos que gerem uma desregulação, né? Então, uma frustração, ou a pessoa que foi despedida do seu emprego, um término de um relacionamento, esse indivíduo, então, pode ter assim, uma certa frustração tão grande que ele não vai ter mais autonomia, que ele vai se fechar novamente. Então, aí, nesse momento, é que eu penso que o indivíduo que tem o suporte, né, da psicoterapia, quando necessário, o suporte medicamentoso, ele vai lidar muito melhor com esses períodos, né, de frustração, de desregulação, do que aquele indivíduo que não tem. Então, é possível sim. Então, como eu já falei, tem juízes que se declaram autistas, tem cantores. Então, há uma campanha, né, de conscientização a respeito do autismo e, ao mesmo tempo, de tirar o preconceito. Né? Não é feio ser autista. Né? Não é algo que gere diminuição do caráter da pessoa. O autista, ele é criatura de Deus, tanto quanto o não autista. Né? Então, não é por ser autista que ele vai ser colocado como inferior de forma alguma. E é preciso ter isso em mente para que você, então, possa se tratar melhor. Se você não consegue estabelecer os contatos sociais, não consegue ter uma comunicação, uma desenvoltura que leve realmente as pessoas a se encaixar na sua rotina e você se encaixar na rotina alheia e uma rotina que foge àquilo que você preconizou, então certamente você precisa desse suporte. Então, eu diria que é possível chegar agora com uma coisa. Nunca também colocando, né, a responsabilidade do indivíduo como tendo sido diminuída pelo fato de ser autista. Sim. Não, eu sou autista, então eu não mereço ser, né, responsabilizado por tal coisa, por tal coisa. Não pode se vitimizar. Você é autista, mas a sua cognição está preservada, né? A não ser que você tenha um déficit intelectual, a não ser que você tenha um prejuízo cognitivo associado com o autismo, que é uma comorbidade, e você vai ser tratado, vamos dizer assim, de acordo com, vamos dizer assim, os parâmetros que a lei requer para isso. Mas ser autista em si não traz para o indivíduo, não confere um status de imunidade quanto às suas responsabilidades sociais. Então, autista aí é que tem o dever de se tratar mais ainda para poder interagir socialmente de uma maneira adequada. Exatamente. Acaba até sendo negligente, né? Perfeito. Quando você sabe e você acaba não procurando o seu tratamento. Então, para fechar a nossa live, Dr. Fares, qual é a mensagem que o senhor poderia trazer para quem está nos ouvindo, ou mesmo para
os pais dos adolescentes ou aqueles que convivem com os adultos, o que é que o senhor recomendaria? Bom, primeiramente eu recomendaria, de uma maneira geral, a todos os pais, que sejam pais observadores. Mas não só pais observadores, pais empáticos, pais que tenham compaixão. A palavra empatia quer dizer compaixão. Então, ter compaixão é ser empático, é se colocar no lugar da criança, é se colocar no lugar do adolescente. Porque você sabe que um dia você também foi criança, um dia você também foi adolescente, um dia você também teve as suas incertezas, as suas inseguranças, os seus pecados, os seus entraves. E você precisa se sensibilizar e se colocar no lugar do seu filho, como alguém que está passando por esses processos. Você, de fato, precisa discipliná-lo em que sentido? No sentido de orientá-lo quanto ao que é certo, mas também no sentido de mostrar, quando ele está errando, as consequências que aquele erro traz. E se ao perceber isso, percebe-se que há uma dificuldade de compreensão, de captação, que há uma comunicação realmente evasiva, que o indivíduo não consegue ler nas entrelinhas do seu discurso, não consegue observar metáforas e parábolas, é um indivíduo que só consegue ver a coisa ali no preto e branco, mas não consegue ver a multicor que o discurso traz. Então você precisa, olha, esse indivíduo aqui precisa de um acompanhamento, vou levá-lo a um profissional. Além disso, faça consultas de rotina nos seus filhos. Consultas pediátricas, né? Leve os seus filhos ao pediatra, né? Verifique como é que está o cartão vacinal dos seus filhos. Observe, para as mães, o período pré-natal é extremamente importante. Porque onde é que vai se dar o distúrbio? Em que fase? Na fase embrionária. E muitas vezes, se a mãe não se prepara para engravidar, não se prepara para ter o filho, já é difícil. Imagina quando ela não se prepara ao longo da gestação. Então, mães, você que está gestante, né, cuide bem da sua alimentação, cuide bem da sua dieta, dos seus exercícios, né, faça as suas consultas pré-natais assim, de rotina, né, seja bem acompanhada por um obstetra de excelência que saberá o momento certo de interromper a gestação. E a partir do momento que nasce, vá com o neonatologista, depois com o pediatra. Para pais que já têm o diagnóstico de autismo, que percebem que os filhos de fato são autistas, mas que têm resistência, né? Conviva com pessoas, com comunidades autistas, com pessoas que lidam com autismo. Vá visitar entidades ligadas ao autismo, né? Então, centros de fisioterapia, né? Institutos específicos que lidam com crianças autistas. Vai entender a vida daquelas pessoas, como é que é a dinâmica de um pai que tem filho autista em nível 3, como é que o desenvolvimento desse filho. Vai ser difícil para o pai lá na frente lidar com aquele filho que cresceu, mas que ainda está tendo muitas dificuldades sociais e prejuízos. O pai vai ter que ser como se fosse o braço direito daquele filho, às vezes pelo resto da vida, se for nível 3. E você precisa aprender isso para não se frustrar. Porque de repente seu filho é nível 3 e você acha, uma hora o meu filho vai ficar bem, talvez não vai ser bem essa a realidade. Então esteja preparado para a realidade do seu filho, do diagnóstico que ele tem. E essa empatia é feita como? Com dedicação, com amor, com carinho. E esse carinho é manifesto, então, em não ser negligente. Ora, se o meu filho precisa de psicoterapia, se o meu filho precisa de terapia ocupacional, de uma avaliação de um neuropsicólogo, de um psiquiatra, está tendo desregulações que precisam, então, de uma medicação específica, eu vou atrás. Mas, muitas vezes, o que é que nós fazemos como pais? Os nossos maus costumes, os nossos maus hábitos, nós transferimos para os nossos filhos. Alimentação inadequada, comportamentos inadequados, ficamos acordados até tarde, assistimos muitos seriados, muitos filmes, muitas vezes sem a devida necessidade. E esquecemos do fundamental, de interagir com eles, de conversar com eles, de apresentar o mundo real para eles, né? De viajar com eles, de levá-los a piqueniques, a passeios, de interagir com outras famílias. Leve os seus filhos autistas para eventos com famílias autistas ou com eventos na sua comunidade religiosa, na sua comunidade acadêmica, na escola do seu filho. Seja um pai presente na escola do seu filho. Seja alguém que vai levar
para os diretores, para os professores, orientação. Olha, vocês têm que ter um olhar atento às crianças autistas. De repente, vocês podem ser o elemento-chave para o diagnóstico. Então, ter essa conscientização. E eu quero parabenizar, terminando, a doutora Tamires, por essa iniciativa das lives, pela sua expressividade como profissional no neurodiagnóstico, no diagnóstico neuropsicológico e também pelo foco no TEA, né? E ela tem sido realmente um expoente, alguém que tem lutado por isso aqui na região do Cariri. E eu sou muito grato, então, né, por esse convite, por estar aqui e desejo que você que nos assiste possa ter também esse olhar atento para com o autismo, ciente de que você não está imune, que a sua família não está imune e que você deve também ter compaixão não só pelos seus, mas pelos outros. Tem uma criança autista na sua comunidade, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho. Ajude, apoie do jeito que você pode. Você pode fazer muito mais do que tem feito, eu tenho certeza disso. E ao fazer isso, eu tenho certeza que tanto para os autistas quanto para si, para os seus, isso vai trazer um efeito positivo, né? Muito melhor do que ser um crítico, muito melhor do que ser alguém que se esquiva, muito melhor do que ser alguém que fala sem conhecer. Uma vez, quando Jesus estava fazendo a sua obra, e aí um homem chamado Natanael estava duvidando, aí vai lá e o Filipe diz, olha, vem e vê. Né? Você tem dúvidas do que é o trabalho com autista? Você acha que é algo realmente sem importância? Então, vem e vê. Observa a comunidade, observa o que tem sido feito e você pode se espantar e mudar de perspectiva. Muito obrigada pelas palavras, Dr. Fares. Também é um prazer, não só em ter ele aqui como convidado, mas também fazendo parte da equipe da Clínica Neuroespectro. Eu vou deixar aqui na legenda os nossos contatos, caso você deseje fazer uma consulta ou mesmo saber mais informações sobre a nossa equipe profissional. Agradeço demais a todos vocês que estiveram aqui conosco e até a próxima live.